Depois disso, ouvi no céu algo semelhante ao estrondo de uma grande multidão gritando: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com seus adultérios. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E uma vez mais, a multidão gritou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e as 4 criaturas vivas prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e gritaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz dizendo: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões gritando: Aleluia! Pois reina o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar e nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Linho fino, brilhante e puro foi-lhe dado para vestir. Senhor, como é maravilhoso, Senhor, a vitória para aqueles que permanecerem em Ti, para aqueles que estarão contigo sobre toda a eternidade. Ajuda-nos a entender, Senhor, que o inimigo está perdendo, já perdeu e no final ele vai perder, porque ninguém pode se colocar diante do Senhor. Ninguém pode se colocar contra o Senhor, ninguém pode vencer ao Senhor. A glória e a salvação pertencem ao Senhor, a justiça e o juízo pertencem ao Senhor. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, ajuda eu a compreender essa revelação de que não existe salvação a não ser em Ti, Senhor. De que tudo depende de Ti, de que eu preciso ser fiel a Ti, colocar os meus olhos em Ti, buscar a Ti, Jesus, fazer tudo o possível para o Senhor, porque não existe vida além de Ti, Senhor. Ajuda, Senhor, a ser como esses descritos aqui na Tua palavra, Senhor. Seja eles pequenos ou grandes, como diz aqui, ó, louvem o nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Eu não me importo, Senhor, qual a estatura que o Senhor vai me colocar, como o Senhor irá direcionar a minha vida. O que importa é no grande dia eu estar lá cantando e gritando: Amém, Aleluia, Jesus vive e reina para sempre. Eu Te amo. É isso que eu quero gritar naquele grande dia, Senhor. Então, por favor, ajuda eu a tirar o foco, Senhor, da estatura das coisas, dos follows, das pessoas, dos seguidores, Senhor, dos aplausos, dos abraços. Ajuda eu a tirar o foco disso, Senhor. Que, na verdade, que eu diminua cada vez mais para que o Senhor cresça. Com os olhos focados na eternidade, com o entendimento focado na eternidade, Senhor, com minha vida olhando a eternidade. Ajuda-me, Senhor, a contemplar a eternidade, a adoração eterna, Senhor, mais do que as coisas aqui desse mundo, Senhor. Porque o Senhor reina. Ajuda-nos, Senhor, a esperar, a entender que vai chegar o grande dia que nós iremos nos alegrar e dar glória para sempre, eternamente. Porque, como diz aqui, ó, chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Linho fino, brilhante e puro foi-lhe dado para vestir. Ajuda-me, Senhor, a como uma noiva, a ser parte da sua noiva, a te encontrar no grande dia como a noiva do Senhor, a me esforçar, Senhor, para fazer tudo aquilo que depende de mim e deixar para que o Senhor faça aquilo que depende do Senhor. Mas aquilo que depende de mim, Senhor, eu quero fazer para estar preparado, Senhor, para Ti, Jesus, somente para Ti. Não para os homens, Senhor, não para as coisas desse mundo, não para as pessoas aqui, Senhor, não pelas oportunidades, Senhor, não pelos microfones, Senhor, não pela plataforma, não pelo reconhecimento, não, Jesus. Eu viver uma vida secreta, no secreto contigo,
honrando o Senhor em tudo, tentando o melhor possível, para que um dia eu possa oferecer isso definitivamente diante do Senhor, como uma noiva, te encontrar para sempre. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Todo aquele que tiver sede, venha. E todo aquele que quiser, que receba a dádiva da água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve. Amém, vem. Senhor Jesus, Apocalipse 22. Que oração maravilhosa, Senhor. Como a Tua palavra é maravilhosa, Deus. Como o Senhor é maravilhoso. Eu te glorifico, porque o Senhor é o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. O Senhor é a raiz, o descendente de Davi, a estrela da manhã, Deus eterno, Messias prometido. É o Senhor. Senhor, me ensina diariamente a lavar as minhas vestes em Ti, no Teu sangue. E diariamente ter acesso à Tua presença, ao Senhor, a árvore da vida. Senhor, Tua palavra nos condena, fala sobre como o ladrão, ele entra para matar, para roubar, destruir, ele entra por outro caminho, ele entra às escondidas. Eu quero, Senhor, na eternidade entrar pelas portas da frente, Senhor, pelo caminho eterno, que é o único caminho, pois o Senhor é o caminho, pelo caminho apertado, o caminho difícil, o caminho estreito, mas o caminho no qual o Senhor está, o caminho no qual o Senhor é, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu não quero viver como um cão, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu não quero viver como alguém que pratica feitiçaria. Me perdoa, Senhor, porque eu não quero viver como alguém que pratica imoralidade sexual. Me perdoa, Senhor, porque eu não quero viver como alguém sendo um assassino. Me perdoa, Senhor, porque eu não quero viver como sendo um idólatra. E me perdoa, Senhor, porque eu não quero amar e nem praticar a mentira. Pelo contrário, eu quero odiar a mentira, Senhor. Odiar todos esses pecados, para que os meus desejos sejam fazer a Tua vontade, sejam Te amar, sejam estar contigo. E não fazer essas coisas que levam à destruição eterna e ao confronto, à afronta direta à Tua santidade, à Tua soberania. Que o Senhor possa vir, Senhor, cumprir a Tua palavra. Maranata, vem, Senhor Jesus. Cumpra a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, pecadores, seres humanos. Perdoa-nos, Senhor, por toda a destruição que às vezes temos causado nas pessoas ao nosso redor, nas famílias ao nosso redor, no mundo ao nosso redor, na natureza, Senhor. Como nós homens nos tornamos egoístas, cheios de pecado e de iniquidade, e fazemos aquilo que bem entendemos. Perdoa-nos, Senhor. A nossa esperança é no Seu retorno, no novo reino, na nova Jerusalém, a cidade pela qual nós queremos entrar, para a qual eu quero entrar pela porta da frente, a nova Jerusalém, e Te bendizer eternamente, e cantar aleluia e amém a Ti eternamente, e cantar eternamente que o Senhor vive e reina para sempre, que santo e justo é o Senhor. Obrigado, Senhor. Maranata. Abençoa, Senhor, nosso dia, em nome de Jesus. Amém.